Chegou a sexta-feira, Diego Amorim está aqui conosco no Conexão Brasília. Você já sabe, tem aquele resumo das informações mais importantes do cenário político, mas é um resumo musical que você só encontra aqui na programação da Nova Brasil e na voz de Diego Amorim. Dá-lhe, Diego. Você vai cantando junto comigo aí com esse seu vozeirão, viu, Nonato? Fazendo a segunda voz. Combinado. Vamos pro resumo musical da semana. Eu queria começar, claro, falando dessa situação toda envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Talvez foi o assunto mais latente aqui em Brasília ao longo dessa semana, a partir da divulgação de algumas mensagens trocadas entre assessores do ministro pelo jornal Folha de São Paulo. Nonato, você sabe que aqui em Brasília, nos últimos meses, desde as eleições passadas para cá, a gente escuta de vez em quando assim, olha, o Alexandre de Moraes, é isso aí que todo mundo fala mesmo, viu? Se ele não gostar de você, não for com a sua cara, você toma cuidado, né? O pessoal comenta assim nos bastidores aqui, às vezes numa conversa informal, num cafezinho, no Senado, na Câmara, e aí eu me lembrei de uma música que é assim, ó, dá vontade até de cantar para o Alexandre de Moraes. Próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou cantar para ele, assim, ó. Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir. Eu que não cruzo o olhar com Alexandre de Moraes, viu, Nonato? Agora, depois desses inquéritos, melhor evitar, depois desses inquéritos abertos lá no Supremo Tribunal Federal, bastante polêmicos e questionáveis, né, os inquéritos tanto da fake news como das milícias digitais, que tem ali um objetivo muito nobre, acho que ninguém contesta isso, mas a forma como o inquérito foi sendo tocado e que surgiu, enfim, muitas críticas até de juristas bastante sérios, não são críticas somente desse pessoal que quer tacar fogo no Supremo, nada disso, muita gente séria questiona esses inquéritos, né? Então, houve quem dissesse aqui em Brasília nessa semana também, Nonato, que essa polêmica envolvendo as mensagens dos assessores do Alexandre de Moraes já era algo que estava na conta, assim, precificado, como diz o mercado financeiro, né? Ia acontecer alguma coisa parecida com isso em algum momento. E aí eu me lembrei de uma outra música, que inclusive toca aqui na Nova Brasil FM, que é assim, ó. Isso já tá virando novela, não precisa assistir pra saber o final. Brasília tá muito previsível, viu? A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer no dia seguinte. E a Carmen Lúcia, que é a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, colega de Alexandre de Moraes, disse que Moraes foi um grande presidente do TSE, ela que foi mais uma ministra aí de Tribunal Superior a sair em defesa do Moraes nos últimos dias. Antes, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já tinha o feito, o decano do STF, Gilmar Mendes, também, o mais novo ministro do Supremo, Flávio Dino, também, todo mundo saindo em defesa, pelo menos publicamente, do ministro Alexandre de Moraes. Agora, quando a Carmen Lúcia disse que ele foi um grande presidente, eu fiquei esperando a Carmen Lúcia continuar essa fala cantando, viu, Nonato? Eu pensei que ela fosse cantar assim, ó. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. Pensei que ela fosse cantar Erasmo e Roberto pro Alexandre de Moraes, mas ela ficou só no elogio mesmo, sem som, viu? Outra questão muito forte aqui em Brasília nessa semana, Nonato e ouvinte da Nova Brasil FM, é essa nova briga, essa nova queda de braço entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal em relação ao pagamento das chamadas emendas PIX, emendas sem transparência, bilhões e bilhões de reais que jorram aqui de Brasília para estados e municípios. Em ano eleitoral, a turma no Congresso não gostou de forma alguma que o ministro Flávio Dino tenha ido lá e dito, olha, não pode mais fazer esse pagamento, está suspensa essa transição aqui, essa transação de pagamentos de emendas até que vocês estabeleçam normas de maior transparência. E aí, Nonato, o pessoal tá fulo da vida com o Flávio Dino. E eu te conto por quê. Porque o Flávio Dino, só lembrando ao nosso ouvinte, Flávio Dino é da política partidária, né? Foi filiado ao PCdoB, depois ao PSB, ele que já foi governador do Maranhão 2 vezes, foi eleito senador, enfim, tem uma história na política. E quando ele foi indicado pelo presidente Lula, ele estava como ministro da Justiça e Segurança Pública, ele garantiu o apoio dos senadores no Congresso Nacional, justamente dizendo que, olha, eu sou da política, eu conheço o Congresso Nacional, eu conheço a vida partidária, me deem essa chance aí de chegar
ao Supremo Tribunal Federal. E muitos deputados e senadores, sobretudo no Senado, onde acontece a sabatina, né, para indicados do ministro Supremo, votaram lá no Flávio Dino, esperando que o Flávio Dino fosse defender a classe política lá no Supremo Tribunal Federal, né? E aí uma das primeiras decisões do Flávio Dino mais polêmicas é justamente essa de suspender as emendas. Então, é como se o pessoal do Congresso estivesse cantando assim, viu, pro Flávio Dino, Nonato. Tem até uma música do Paralamas do Sucesso, que diz que palavras duras em voz de veludo e tudo muda, adeus velho mundo. Há um segundo, há esses dias, estava tudo em paz entre os senadores e o Flávio Dino. E as pessoas estão cantando aqui no Congresso: ô Flávio Dino, cuide bem do seu amor, seja quem for, e por aí vai. E o Flávio Dino, ele é muito carinhoso, o Flávio Dino, ele é muito afetuoso, ele gosta de beijo, de abraços. Talvez o nosso ouvinte já tenha visto ele ali em alguma imagem na televisão. O Flávio Dino gosta de abraçar, de tocar, né? Um homem de toques. Essa coisa... Homem de toque, essa coisa nordestina que eu entendo bem também. E aí, eu soube que muitos senadores cantaram assim depois agora de arrependidos aí, chateados com Flávio Dino, com essa decisão das emendas, né? Cantaram assim um pouco com melancolia uma música que diz: e agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim. Era o fim dessa relação entre o Flávio Dino e a classe política, viu? Agora, Flávio Dino, depois que você coloca a toga, meu amigo, e que você vira ministro do Supremo Tribunal Federal, seu passado fica todinho para trás, viu? É dali para frente. Os senadores precisam aprender essa lição de uma vez por todas. Vamos falar de eleições municipais também para a gente caminhar para o fim do nosso resumo musical da semana. Até porque hoje começa oficialmente. Campanha, né? Isso, exatamente, Nonato. Falamos juntos aqui. Começa hoje oficialmente a campanha eleitoral para as eleições de outubro. E começaram os debates, já tivemos alguns debates aí, teve na Bandeirantes, teve também no Estadão, as sabatinas nós já fizemos aqui também na Nova Brasil FM. Vamos continuar acompanhando de perto cada vez mais esse assunto. Quando eu fico vendo os debates, Nonato, eu que conheço um pouquinho dessas peças, desses políticos, eu fico olhando ali, às vezes, eles fingindo amizade entre eles, gente que se odeia nos bastidores, mas que ali no debate fica fazendo charme. Eu dá vontade de eu entrar no meio do debate e cantar assim, ó: pessoal, peraí, ó, eu sou o Diego Amorim aqui da Nova Brasil, vou cantar uma música pra vocês, viu, Nonato? Vou cantar assim, ó: pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. E eu vou continuar, porque às vezes eles ficam ali, né, cheio de ironias e tal, ó: pra que usar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções, porque às vezes é assim também, ô Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Isso. Mas tem alguns aí que eu fico torcendo para que não sejam eleitos, Nonato, não vou dizer os nomes, porque a campanha já começou, mas eu fico torcendo para que eles cantem assim, ó, para que eles peguem o telefone e liguem para a mãe deles e cantem assim, ó: mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Pode ser, vai que eu seja eleito, mamãe, não precisa nem me candidatar, não faça isso não, pelo amor de Deus. Para finalizar, vamos falar da relação de Lula com Nicolás Maduro, que ontem teve um fato novo histórico. Presidente Lula, aliado de tanto tempo do chavismo na Venezuela, deu uma declaração que até agora eu estou aqui, eu, Diego, tentando, mas espera aí, qual é a estratégia do presidente Lula por trás dessa declaração? O que mudou, o que não mudou, o que ele está querendo, o que ele está esperando que vai acontecer na Venezuela, que foi essa declaração do Lula dizendo que o Maduro deve explicações para o povo da Venezuela e para o mundo, defendendo novas eleições na Venezuela, dizendo que ainda não reconhece Maduro como presidente, né, reeleito para mais 6 anos lá na Venezuela. E aí eu soube que o Maduro ficou também fulo da vida, Nonato, pegou o telefone e gravou um áudio para o Lula cantando em castelhano assim, ó: bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ficou para trás a nossa relação, tudo que nos juntou, viu, Lula? E aí o Lula, assim, a gente está no meio de uma campanha que começa hoje oficialmente para a eleição municipal. A eleição municipal desse ano vai ser muito importante, ela nunca é decisiva para a eleição geral, que acontece 2 anos depois para presidente da República, mas ela é um importante termômetro sempre, Nonato, isso é inquestionável.
E acho que o Lula, nesse momento, está pensando um pouco nele, né? Ele se projetou também muito fortemente como liderança global nesse terceiro mandato, que defende a democracia, fala tanto em democracia, então ele não quer ficar com o filme queimado aí lá fora, passando pano para o Maduro. Pelo menos essa é a avaliação que eu faço nesse momento, é o que eu consigo perceber aqui também das minhas percepções e observações em Brasília. Então é como se o Lula respondesse para o Maduro assim, Nonato, para a gente caminhar para o fim. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. E aí o Maduro, e aí talvez o Lula possa dizer, olha, e depois, mais pra frente, aí se você conseguir provar que você ganhar a eleição, Maduro, a gente volta a ficar amiguinho de novo. Eu lembro ao nosso ouvinte que ano passado o Lula recebeu o Maduro aqui em Brasília com pompa, né? Com tapete vermelho. Exatamente. Exato, e agora já estão assim com essa relação azedada. E aí é como se o Lula dissesse, daqui a pouco a gente vê essa relação, Maduro. E o Maduro, para finalizar, Nonato, devolvo para você, deve estar cantando assim, ó, Lula, cuidado com o que você fala, porque lá na frente, se você quiser voltar a ser meu amiguinho, eu posso cantar para você assim, ó. Quem não quer sou eu, pois é. E aí o Maduro não vai querer mais, viu? É verdade, faz Bom todo fim sentido. de semana. Valeu, Diego. Belíssimo resumo musical com os temas que permearam essa semana. Muito Alexandre de Moraes, muito Flávio Dino e muito Lula e Maduro. Aproveite o fim de semana, segunda tem mais, meu caro. Igualmente, até segunda-feira, Nonato. Valeu. Nosso resumo musical sempre aqui com o Diego Amorim.